A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, povo de Deus que compõe a família de Luz. Hoje, terça-feira, dia 27, mais um devocional, e o nosso texto base é o Salmo 133, que diz exatamente assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Bem, com base nesse texto, vou falar sobre a terapia da comunhão. O Salmo 133 é uma composição poética que foi elaborada pelo rei Davi, considerado um dos maiores poetas de Israel. Nesse sublime poema, Davi destaca alguns aspectos importantes que têm muito a ver com terapia resultante da comunhão fraternal entre o povo de Deus. E nisto aprendemos algumas lições importantes. A primeira lição é que a comunhão entre os irmãos é atraente. Diz o verso 1: Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Interessante, o autor aponta que a união fraternal entre os irmãos faz bem à alma e torna a vida mais leve. A comunhão entre os irmãos não abençoa apenas quem dela desfruta, mas também reverbera para além dos muros e abençoa aqueles que de longe a contemplam. Um exemplo clássico é a igreja de Jerusalém. Tinham tudo em comum. Os irmãos se reuniam diariamente no templo, em casa, e perseveravam na comunhão e no partir do pão. Por isso, contavam com a simpatia de todo o povo. Nisto, a comunhão, ela é atraente. Uma segunda lição está no verso de número 2, parte B. Diz o salmista: é como óleo precioso. Ou seja, a comunhão entre os irmãos é como medicina para os relacionamentos. Nesse aspecto é interessante ressaltar aqui que o óleo naquele contexto tinha 3 finalidades. Era cosmético, era medicinal, ou seja, remédio, e era símbolo do Espírito Santo. Isso mostra que a união entre os irmãos é como óleo, que promove pelo menos 3 coisas: beleza, que é a vida; cura, porque sara as feridas da alma e traz a bênção divina sobre os relacionamentos. Em outras palavras, Davi está dizendo que onde há união entre os irmãos, o ambiente se torna um lugar de terapia para a alma. Tem cura das emoções, tem ânimo para enfrentar as dificuldades, tem força para caminhar. O Espírito de Deus fortalece os laços e a caminhada torna-se vitoriosa. Por isso é importante vivermos em comunhão. A terceira lição que nós aprendemos é que a comunhão entre os irmãos é restauradora. Está no verso de número 3, parte A. Diz o Salmo: é como o orvalho. Em outras palavras, na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, o orvalho é um símbolo da própria presença de Deus entre o seu povo. Lá em Oséias, capítulo 14, verso 5, está escrito: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Nesse sentido, nós entendemos algo. Assim como o orvalho cai para restaurar a relva castigada pelo calor inclemente do sol, sem o alarde dos relâmpagos e trovões, de igual modo, a união entre os irmãos, mesmo de forma discreta, traz restauração para os relacionamentos. Um outro ponto: assim como o orvalho cai nas noites, a união se faz presente nos momentos mais difíceis da caminhada da vida e restaura os relacionamentos nas noites mais escuras do nosso viver. Esse é um ponto que todos nós precisamos entender. Além do mais, assim como o orvalho é frequente, assim também a união deve ser duradoura e jamais claudicar em sua ação em favor dos outros. Assim como o orvalho traz novo refrescor a cada manhã, a união entre os irmãos também reforça relacionamentos e traz bênçãos à família da fé. Por isso é importante vivermos em comunhão. Mas em quarto lugar, verso de número 3, parte A, diz: o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Aqui, Davi está ressaltando um princípio: a comunhão entre os irmãos atinge os que de perto e também
os de longe. Vou repetir: a comunhão entre os irmãos atinge os de perto e também os de longe. Ora, o Hermon é o monte mais alto de Israel. Fica no extremo norte do país. Seu cume é sempre coberto de gelo. Os ventos gelados sopram nessa montanha, levando uma brisa refrescante aos montes de Jerusalém e, detalhe, aos lugares mais distantes daquela aproximação, atingindo cerca de 50 quilômetros ao sul. De igual modo, a comunhão entre os irmãos é como essa brisa refrescante que leva a vida por onde passa, atingindo pessoas de perto, mas também de longe. A comunhão entre os irmãos é abençoadora e sua influência reverbera até mesmo nos lugares mais distantes. É nesse aspecto que o salmista diz: ó quão bom e quão suave é viver em união. A quinta lição é que a comunhão entre os irmãos abre o caminho para a salvação de Deus. Olha o que diz o verso 3, parte B. Ali ordena o Senhor a sua vida. Vale ressaltar que a vida de Deus é a própria realidade da salvação. Onde a vida de Deus está presente, aí há salvação. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, aí há conversões genuínas e abundantes. Isto porque a comunhão é a base da evangelização. Aqueles que se chegam a uma igreja não permanecerão nela se não houver relacionamentos saudáveis. Por isso, irmãos, vivamos em comunhão. Viver em comunhão é, de fato, um passo para a evangelização dos perdidos. Mas, em sexto lugar, a comunhão entre os irmãos resulta na bênção de Deus. Olha a parte C do verso 3. A sua bênção para sempre. Em outras palavras, a bênção de Deus flui onde há comunhão e não onde há contenda. Uma igreja onde os irmãos vivem em união, a presença de Deus é real. Ali a bênção de Deus é notória. É nesse lugar que Deus ordena a sua bênção. É através da igreja que a bênção divina flui e também impacta o mundo. Por isso, o Salmo de número 133 aponta os aspectos terapêuticos da comunhão. Em outras palavras, comunhão, unidade, é de fato algo saudável e que faz bem para o corpo de Cristo. Por isso, o povo de Deus, essa mensagem coloca em xeque nossos relacionamentos. A minha pergunta para você: você tem vivido em comunhão? Você ama o seu próximo? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Reflita sobre a importância de vivermos em unidade e em comunhão. Esta é a ênfase da nossa reflexão no devocional de hoje. A importância da comunhão e da unidade do povo de Deus e, sobretudo, as bênçãos terapêuticas da comunhão. Bem, que Deus abençoe o teu dia, reflita sobre isso e até amanhã, se Deus permitir, em nosso próximo devocional.